Boa noite, mas boa noite mesmo. Boa noite para quem está no Brasil. Good evening para quem está aqui na Flórida. E bom dia para aqueles que assistirão depois este vídeo. Eu estava conversando com Marli e veio ao nosso coração de gravarmos um vídeo neste momento de tantas inquietações, algumas pessoas preocupadas e com medo do que pode acontecer com a igreja. E aproveitando que Ronaldo Lidório pediu para eu gravar um vídeo ou uma live falando sobre o livro que nós escrevemos e foi publicado pela editora Descoberta, no capítulo 2, Movimento e Estrutura, o livro Plantação e Consolidação de Igrejas, no tópico Valores da Igreja em Movimento, eu falo um pouco sobre igreja orgânica e estrutura. É muito importante esta reflexão, porque pode ter certeza que o que mais traz inquietação, medo, ansiedade, é a igreja quando nós pensamos como estrutura humana. Mas quando nós pensamos como igreja, corpo de Cristo, comprado pelo precioso sangue na cruz do Calvário, nós temos que entender que a igreja é este movimento da graça de Deus. Por exemplo, se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículos 1 a 5, Lucas desvenda a face da igreja em profundo movimento na direção e controle de Jesus. Esta igreja em movimento é dinamizada pela graça no poder da unidade do Espírito Santo, dando mobilidade aos indivíduos e ímpeto na pregação da palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 33, 6, 8, 11, 23, 18, 27, 20, 24. A igreja corajosa, destemida, pregando a palavra de Deus. Segundo que a igreja em movimento é dirigida pelo Espírito Santo. A congregação plantada expande o reino de Deus na terra, capítulo 1, versículo 3, capítulo 8, versículo 12. Assim ela desenvolve e é impulsionada por esse movimento da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, multiplicando-se em novas igrejas, capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 14, versículo 1, e aí vai esse mover da graça de Deus à igreja na face da terra. O pastor e missionário Ronaldo Lidório, ele postula que Lucas escreve a Teófilo o livro de Atos com o seguinte propósito: apresentar tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não somente a fazer, mas também a ensinar. Atos é um livro, então, cristocêntrico, que aponta para a pessoa de Jesus. E a expressão começou é que ele continua. Ele está dirigindo a igreja, ele está dirigindo o seu povo. Os discípulos, os apóstolos, dificilmente possuíam dons e talentos em comum que pudessem justificar o plantio de igrejas no mundo. Mais uma vez percebemos que o Senhor Jesus, ele dirige a sua igreja. O rei é soberano e o reino é inabalável. Ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer, usa quem ele quer, para a glória de Deus. Porque tudo ocorre conforme os preceitos, decretos e presciências do Senhor Deus. Na sua soberania, como todos os eventos da humanidade ocorrem por meio dele. Então, o nosso chamado é depender dele. Seria um engano de esmagadora insensatez, uma solução que não fosse exclusivamente depender do Senhor Jesus. Porque a igreja é viva, a igreja é orgânica. E nós precisamos ter esta convicção no nosso coração do privilégio de participar com os dons e talentos presenteados por Deus diante do que Ele nos permite. Então, qual deve ser a nossa atitude diante das dificuldades, adversidades e ameaças? É porque as adversidades e as ameaças não ameaçam a igreja orgânica viva, nem um pouco.
Ela ameaça a estrutura. Aquilo que nós conhecemos como construção, denominação, pensamentos, linhas teológicas, pessoas, questão geográfica, a ameaça está aí. Mas quando nós pensamos em igreja como esse mover da graça pelo poder do Espírito Santo, dirigido absolutamente por Jesus, primeiro que nós podemos descansar no Altíssimo quanto às questões que nós não entendemos, quanto aos pontos que nós não concordamos, com a história que às vezes nós ficamos um pouco confusos, sem saber o que está acontecendo e sem saber para onde estamos indo. O certo é que nós podemos descansar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que um exército me cercasse, a nossa confiança é no Senhor Jesus. Segundo, é preciso lembrar que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, logo não há outro proprietário. Com isso temos certeza que Ele cuidará da sua igreja. Terceiro, ressaltar que o nosso chamado não é para romper estrutura, criar problemas ou novos métodos que possam fazer uma solução estrutural. Nós fomos convocados para viver o reino de Deus com dignidade na terra, com cidadania. É viver com qualidade de vida. Qualidade de vida exige responsabilidade. Sim. Qualidade de vida exige respeito. Qualidade de vida exige sabedoria emocional. E qualidade de vida é crer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quarto, nós precisamos ter em mente que nem sempre as escolhas são óbvias. Depende do ponto de vista. Contudo, se entendemos que o Senhor está dirigindo, assimilaremos depois as decisões dele. Por ora, basta confiar na sua divina providência. Então, quinto, precisamos guardar o coração. Eu ouvi do pastor Ubiratã de Souza Monteiro a frase: o coração do problema é o problema do coração. Eu ouvi dele, pode ser que ele tenha ouvido de outro. Às vezes o nosso coração fica agitado porque ele é enganoso, porque nós percebemos que não temos controle sobre o sistema, sobre o esquema que está escrito em Romanos capítulo 8. Não conformeis com esse século, capítulo 12, não conformeis com esse século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Século aí é esquematizo, os esquemas. O capítulo 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se formos pensar no capítulo 8, você vai lembrar daqueles versículos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Então, um sexto ponto aqui é aprender a descansar. Pois há um Deus que trabalha incansavelmente por aqueles que nele esperam. Ele dá o crescimento da sua igreja, ele cuida da igreja. Sétimo, lembrar sempre da direção que nós recebemos segundo as Escrituras. Cuida de ti mesmo. Paulo diz a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. Toma cuidado de você. E da doutrina. Se cuide. Precisamos entender isso. Porque o Senhor Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificaria a minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Nem a morte. Nada. A igreja não está sob ameaça nenhuma. É Ele que edifica a igreja. É Ele que dirige a igreja. E ainda, aos Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz, eu plantei, Paulo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dirige é Deus. Quem edifica é Deus. Por isso que aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29, ele diz que nós recebemos o reino inabalável, retenhamos a paz pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí, para não ficar longo demais esta reflexão, eu até menciono no capítulo 2, o livro A Treliça e a Videira, da editora Fiel, escrita por Colin Marshall e Tony Payne, que ele diz o seguinte:
A igreja é a videira. A estrutura é a treliça. A treliça é passageira. Precisa sempre de adaptações e modelos. Mas a igreja foi plantada pelo Pai. Evangelho de João, capítulo 15. E a videira é Jesus. E nós somos os ramos. E Ele nos guia, Ele nos dirige pelo Espírito Santo. Então a nossa briga, a nossa discussão não deve ser por coisas, não deve ser por homens, não deve ser por promoção de A ou de B. A igreja não está sob ameaça. Nós precisamos descansar em Deus e crer que nós pertencemos a Ele. Os homens passam, os pensamentos, eles dissolvem e mudam com o tempo. Mas o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. O que eu gostaria de lhe convidar é muito mais do que falar do livro de nossa autoria. Eu quero falar das Escrituras, autoria do Espírito Santo que inspirou os santos homens. Nós precisamos crer mais. Nós podemos descansar mais. Nós podemos e devemos buscar mais, amar mais, servir mais. Nós devemos cuidar mais e melhor do outro. Nós não fomos chamados a uma briga e a igreja não precisa dos poderes dos homens para receber favores dos homens. Eu sou cristão desde que me conheço como gente, há mais de meio século. Nunca vi a imprensa sendo favorável ao cristianismo. Sofremos bullying. Lembro quando era criança. Não espere aplausos da mídia. Não precisamos do aplauso da mídia. Midas transforma tudo em ouro. Mas é um ouro que não é verdadeiro, porque a verdadeira riqueza está em Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. Precisamos voltar ao primeiro amor, amar mais o Senhor Jesus do que a estrutura. Termos mais tempo com as Escrituras do que com as redes sociais. A doutora Nália falou hoje na live por amor, junto com os irmãos que lá estavam, o Danivan e a Cíntia. Nós precisamos viver uma vida de santidade, de busca de Deus. E o governo de amanhã é o mesmo de ontem, é Jesus. E eu sei que você tem a sua preferência, eu também tenho a minha opção. Mas opção são opções de pensamento que são pontos de vista. Mas, na verdade, quem reina é Jesus. E nós não precisamos das benesses, da corrupção, do governo, do poder. Para a igreja estar forte. Se a igreja teme essas coisas é porque está fraca. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, voltar ao primeiro amor. Perseguição? Ora, desde que me conheço como gente, há perseguição contra os cristãos em todos os lugares. Mais intenso aqui, menos ali, sempre houve. Mas Jesus está em pé. Ele é nosso advogado. E o amanhã, Ele dará o resultado. Hoje, nós descansamos, assim como no Evangelho de Mateus capítulo 8, na maior turbulência. Jesus deitou e dormiu. Porque há um lugar no coração do Pai que nós podemos descansar na maior turbulência. Que o Senhor enche o seu coração de paz, de amor, de perdão, de graça, de vida.
para vivermos um cristianismo que vá além da religiosidade nominal ou denominacional. Viver as Escrituras com santo temor e tremor. Amém. Senhor, fortaleça o nosso coração, nos dê a tua paz, nos ajude. Perdoa os nossos pecados, as nossas inquietações, ansiedade. Tem muitas coisas que nós não entendemos, não conseguimos resolver, mas em Cristo tudo é possível. E nós cremos no Senhor e oramos pelo nosso Brasil. Oramos pelos governantes, como diz as Escrituras. Que o Senhor abençoe. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nos ajude a compreender essa questão espiritual e descansar o nosso coração, porque em breve ouviremos o chamado, as trombetas tocarão e os mortos em Cristo ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente e que o nosso investimento seja mais nos céus e menos egoisticamente naquilo que é o desejo de consumo ou de poder. Senhor, muitos falsos profetas e anticristos têm se levantado no culto à personalidade, da qual, Senhor, é preciso ter um personagem principal para chegar ao Senhor como se fossem intercessores, mas todo crente em Cristo Jesus, pela graça de Deus, tem acesso ao sacerdócio de todos os santos. Abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, o teu povo, a tua igreja e nos ajude a viver o primeiro amor, o amor intenso, cheio de graça, perdão e misericórdia para com o outro. Em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Beijo no teu coração.